Obrigado, Kristen. Está no ar a Central do Empreendedor. O programa de hoje, Marcele, vai ser muito interessante, eu acredito, porque hoje vai falar sobre as leis do trabalho, né? Eu tenho um funcionário, ou eu sou funcionária, então o que eu tenho direito, o que a empresa tem direito, enfim, quais são os deveres, então vamos tirar algumas dúvidas do pessoal sobre isso. Ai, muito legal, vai ser recheado de respostas aqui, porque esse é um tema que tem muita dúvida, mas muita dúvida. Primeira pergunta, Thaís. O que é a CLT? É aquela carteirinha azul? A CLT, né, é conhecida como CLT porque é a consolidação das leis do trabalho, certo? Consolidação das leis do trabalho, basicamente uma gama de leis que foi criada lá em 1943. Sabe quando a gente fala que dia 1º de maio é dia do trabalho? Sim. Então, 1º de maio de 1943 foi criado aí a consolidação das leis do trabalho, né, as leis, né, do trabalho, que regem até hoje, né, foram mudadas, é lógico, nesse meio tempo, né, até então algumas regras. E o que ela fala? Ela fala sobre o que o funcionário tem como dever, tem como vantagens, e também o que a empresa tem como dever, como vantagens, não somente empresas, mas, por exemplo, você pode ser funcionário de alguma residência, né, de alguma pessoa física, né, não necessariamente de uma PJ, né, de uma pessoa jurídica, né. Então, ele vai reger todas essas questões do trabalhador, certo? E aquela carteirinha azul lá, na verdade, é só onde você faz o registro físico do que está acontecendo ali, de quem que é o trabalhador, onde que ele está trabalhando, se é empresa, se é para uma pessoa física, enfim, todo o registro fica ali naquela carteirinha, que a gente chama só de carteirinha do trabalho mesmo, tá? Ah, legal. Thaís, então quais são as vantagens de ser seletista, possuir esse registro em carteirinha, né, ou seletista, depende como vocês prefiram falar? Então, tem muitas vantagens, né? Assim, a gente fala como vantagem, mas é só você garantir que você está dentro da lei, certo? Que o seu empregador está dentro da lei, portanto você tem as suas responsabilidades, lógico, né? Você tem uma carga horária e tudo mais, mas você também tem direitos, certo? Então você sendo registrado, você vai ter direito às suas férias, ao seu 13º salário, certo? Você vai ter direito às folgas, vai ter uma carga horária específica, certo? Então você tem direitos dentro disso. Então é muito importante não trabalhar irregular, né? Não trabalhar por fora, né? É importante você ser registrado, você cobrar de ser registrado e também não querer como eu vou ter o desconto da Previdência, que quem é registrado tem o desconto da Previdência em folha, né? Já vem descontado no Olerite, né? Eu quero dizer, né? A Previdência, tem gente que fala, eu não quero ser registrado para não ter esse desconto. Mas é obrigatório esse desconto, tá? Não é a empresa que escolhe descontar ou não, certo? Até porque é um repasse. A empresa está descontando, mas ela está repassando para a Previdência, para caso um dia você precise. Bom, para tudo, né? Primeiro, para você se aposentar, ou se você precisa de uma licença maternidade, se você precisa de uma licença por saúde mesmo, às vezes você acaba se machucando, a gente nunca sabe o que acontece, precisa de uma licença, e se você não tiver lá o seu INSS pago, você não vai ter como dar entrada naquilo e receber naquele meio tempo, tá? Então, assim, é muito importante que esteja regular, portanto, com o registro na carteira, tá? Então, a CLT, ela fala por aqueles que estão registrados. Então, é importante você ter esse registro na carteira. É um direito do trabalhador, né? E ele precisa cumprir também alguns deveres ao ter o registro na carteira. Sim. Tá certo. Thaís, a partir de quantos anos uma pessoa pode ser registrada na CLT? A partir de quantos anos? Ok. O registro em CLT, né, o registro em carteira, né, ele tem algumas possibilidades, tá? A partir dos 16 anos, você já pode ser registrado normalmente numa empresa, tá? E quando eu falo normalmente, é com carga horária específica, tudo bonitinho, né? Lógico, como se você tivesse 18 anos pra cima, tá? Normal. A única diferença entre os 16 e 18 anos é que seu horário de trabalho não pode encontrar com o escolar.
Então, por exemplo, se você estuda de manhã, você não pode ser registrado no horário de manhã, tá? O seu serviço não pode interferir no seu estudo, entendeu? Então, dos 16 aos 18, você pode sim ser registrado em carteira, mas tem esse porém, você não pode interferir no horário de escola, certo? E aí, antes disso, né, se você tiver 14 anos, por exemplo, de 14 até os 16, você também pode ser registrado, mas tem um detalhe, esse registro é quando você é menor aprendiz, certo? Para você ser menor aprendiz, não basta você ir lá na empresa e falar assim, eu tenho 14 anos e quero ser menor aprendiz, tá? Tem todo um cadastro, não só do funcionário, né, de quem for lá prestar o serviço, mas da empresa também. A empresa tem que ter tem algumas exigências do governo para isso, né? E uma delas é que alguém dentro da empresa tenha uma formação, uma graduação, para que ele possa passar alguma coisa para quem está trabalhando ali. Porque esse trabalho do jovem aprendiz, ele é para aprender, certo? Não é um trabalho, ele é como fosse um estágio. Porque no meio desse, né, porque essa carga horária do jovem aprendiz, ela tem algumas diferenças, tá? Então vai ter ali no meio da semana os cursos que eles têm de fazer, certo? E também ele tem que estar aprendendo, não é só trabalho, né? Joga lá tudo na mão da criatura e deixa ela lá, né, trabalhando, entendeu? Não, ela tem que aprender, ela tá ali para aprender. Então ela vai aprender um pouquinho trabalhando, né? Mas tem que estar dentro daquele curso que ele está fazendo, entendeu? Tem que seguir algumas normas, né? E a empresa tem que estar cadastrada ela também para receber esse jovem aprendiz. Então ele vai ter um registro em carteira, bonitinho, lá naquela carteirinha azul, ou na carteira digital, tá? Hoje em dia as carteiras são digitais, sim, sim. Tá? Mas precisa, sim, ter todo um cadastro anterior. Não adianta só você chamar lá, o meu sobrinho tem 14 anos, vou colocá-lo para trabalhar aqui na minha loja. Não, precisa ter todo um pré-requisito, tem um pré-requisito para isso. Tá, e Thaís, você sabe onde é que as pessoas, os pré-adolescentes, os pais deles provavelmente, fazem esse cadastro? Então, em cada cidade normalmente tem um polo, né, para esse cadastro. Também hoje em dia, com a facilidade de acesso, né, da internet, né, você pode entrar lá e procurar onde que é o polo aqui em Peruíbe, onde que é o polo em Mongaguá, em Itanhaém, né, para fazer esse cadastro, tá? Tá, legal. E toda empresa, Thaís, é obrigada a admitir um menor aprendiz? Como que isso funciona? Ou só os interessados? Não são todas as empresas, tá? Mas algumas empresas estão obrigadas, tá? Então, como eu disse, tem os pré-requisitos, então tem a ver com a quantidade de funcionários dentro da empresa, certo? E a quantidade de profissionais graduados dentro da empresa, ok? Então, por mais que tenha muitos funcionários, né, mas não tem alguém para responder pelo aprendiz, né? Alguém com curso superior, Isso, né? Exatamente. Então, se não tem alguém ali para ver o que o aprendiz está fazendo, né, para ensiná-lo, assim, eu dizer assim, aí não teria obrigação. Tem algumas empresas que são obrigadas por atingir, né, essa quantidade de funcionários, todos os pré-requisitos, né? Mas tem lá bastante regrinha para você entrar. E aí você seria obrigado. Ah, legal. Thaís, essa pergunta veio da Sônia, lá do Suarão, e é a seguinte. Eu posso ser registrada enquanto recebo seguro-desemprego? Então, para o pessoal entender primeiro, como funciona o seguro-desemprego? Muito boa pergunta, muito boa mesmo. Vamos lá, o seguro-desemprego é aquele valor que você vai recebendo. A gente fala que é recebendo do governo, mas é como se fosse uma devolutiva, né? Um direito, afinal, né? Enquanto você é demitido de um emprego, certo? Tem algumas regras de tempo que você estava trabalhando, se você foi demitido em outro emprego antes, enfim, tem algumas regras que você tem que estar dentro, né? Mas normalmente você tira todas essas dúvidas lá no PAT Cine, né, da cidade, quando você vai fazer o cadastro, certo? Para o seguro-desemprego, né? Mas assim, o que você verá lá? É exatamente isso, o tempo que você estava trabalhando, o valor que você recebia nesse meio tempo, né? Se você estava registrado, porque não adianta estar só trabalhando, você tem de estar registrado, que volta naquilo que a gente estava falando inicialmente, porque é muito importante o registro por conta dos seus direitos. Então você recebe um valor mensal. Então é importante
com esse registro, né, vendo toda essa situação, eles vão falar, ó, quanto tempo você vai receber esse seguro-desemprego, que é para até você ser empregado novamente, ter novamente uma renda, certo? Ou você abrir uma empresa, enfim, você não precisa estar empregado, você pode simplesmente abrir uma empresa, ou só expira o tempo e você para de receber o seguro-desemprego, certo? Então, assim, esse valor é para você ir se mantendo, já que você foi demitido, certo? Mas ele é um direito que você tem até o momento que você arranja uma nova renda, certo? Se você foi registrado novamente, não tem problema nenhum. Você será registrado, você deve ser registrado se entrar numa nova empresa, num novo lugar de trabalho, certo? Não tem problema nenhum, mas você deve cancelar o seguro-desemprego. Ele vai ser cancelado praticamente automaticamente, né? Porque eles vão entender, não tem problema nenhum, mas vai cancelar aquilo lá. E aí entra naquelas ilegalidades. Tem gente que fala, espera terminar o seguro-desemprego para ser registrado e tudo mais. Pode isso, né? Só para, né? Não pode. A partir do momento, você como empresa, né? Ou você como empregador, né? Pode ser na sua casa também. Que você está trazendo alguém para trabalhar com você, você precisa registrar a pessoa. Certo? Se não for pelo bem da pessoa, pense em você mesmo. Pode dar problema para você. Exato. Evite processos trabalhistas. Registre a pessoa, certo? E aí, mas eu estou recebendo seguro-desemprego, né? Isso me ajuda porque é um valor a mais que está vindo, né? Bom, é aquilo que eu falei, né? Você tem que entender que é uma renda, não é a mais. É uma renda para você se manter enquanto não consegue uma nova, certo? Se você já está sendo registrado, se você vai conseguir uma nova, você não precisa receber aquilo. Deixe para outra pessoa receber. Legal. Thaís, mas... Bom, vamos para a próxima pergunta. Eu posso ser registrado em mais de um lugar ao mesmo tempo? Perfeito. É uma dúvida minha também, tenho que admitir. Pode ser registrado em mais de um lugar ao mesmo tempo. Sim, sem problema, desde que uma carga horária não atrapalhe na outra. Não tem como eu começar, eu estou registrada lá para trabalhar das 8 às 16 e no outro serviço eu trabalhar das 15 até, certo? Tá atrapalhando uma carga ali na outra, certo? Outra dúvida curiosa agora, se por acaso eu for demitida de um serviço e do outro serviço ao mesmo tempo, é uma hipótese um pouco absurda, mas pode existir, né? Eu recebo 2 seguros-desempregos? Recebe pelos 2, tá? É lógico que vai ter toda uma avaliação, aquilo que eu falei, de tempo de serviço, porque às vezes você está menos tempo num serviço do que no outro, mas vamos dizer que você está trabalhando há 2 anos nos 2 empregos, certo? E você é demitida dos 2, ok? Demitida, não pediu demissão, você é demitida dos 2, certo? Você pode dar entrada sim e receber o valor proporcional a cada um, lógico, né? Do seguro-desemprego. E no caso, Thaís, de perder a carteira de trabalho, o que a pessoa faz? Tem como fazer uma segunda via? Onde a pessoa vai para fazer uma segunda via? Como funciona? Até o início da pandemia, né, de Covid-19, você teria de tirar uma segunda via, certo? Hoje em dia, você usa a sua carteira digital de trabalho, tudo muito mais fácil, tá? Você não deixa de ser registrado por conta disso. Antes de responder uma próxima pergunta, vamos para o intervalo comercial. Vamos sim. E vamos voltando agora do intervalo, agora com o papo aqui da Central do Empreendedor, que é sobre as leis do trabalho. O que você tem direito, o que você como empresa tem direito, o que você tem como dever, como funcionário, como empresa, ou seja lá o que você for, pode ser uma pessoa física contratando alguém, certo? Então, vamos para a próxima pergunta? Vamos sim, Thaís. Essa imprescindível. Eu posso escolher quando serão as minhas férias? As férias é um direito do trabalhador, certo? Depois que ele completa um ano de casa, né? 365 dias. Quando eu falo de casa, eu quero dizer dentro da empresa, de tá? Trabalho. Exato, de registro, vamos lá. O costume também de falar da empresa, né? Que não necessariamente uma empresa, né? Então, quando o trabalhador ele completa um ano de registro, certo? Ele tem mais um tempo ali pra frente, tem mais 11 meses, vamos dizer assim, para sair de férias por 30 dias. Tem as regrinhas que pode ser dividida as férias, pode vender uma parte das férias, não total, tá?
no máximo 10 dias, já adianto isso, você não pode vender mais que 10 dias das suas férias de 30 dias. Vender as férias é receber esse valor dos 10 dias. Exato, em vez de você sair lá de folga, né, aproveitar, viajar para Miami, né, não, em vez de fazer isso, você vai lá e recebe o dinheiro e trabalha nesses 10 dias, certo? Mas enfim, quem decide quando você sairá de férias é a empresa. Tá? Então, mas ultrapassou esse tempo, certo? Quando você sair de férias futuramente, se ultrapassou o tempo que você tem para sair de férias, né? Aí você vai ganhar em dobro. Mas ainda assim eu tô achando que é um absurdo, e aí você vai ter que sair da empresa ou entrar com, né, conversar ali com a empresa, com o responsável, enfim. Não foi o suficiente, você não conseguiu sair de férias ainda, você está precisando disso e está vendo que não está dando certo, aí é questão de processo mesmo trabalhista, né, tentar entrar nisso, né? Mas é lógico, né? Dá para conversar com, dependendo de quem for, né, a empresa ou o seu empregador, chegar a um acordo, né? Falar assim, né, meu marido, né, no nosso caso aqui, que é casado, meu marido ele sai em julho de férias, eu posso sair junto com ele? Tem algum... Sempre foram de acordo com a empresa, né? É lógico, é que tem empresas que, por exemplo, escolas, né? Escolas têm datas específicas para tirar férias, recesso e tudo mais, né? Você não vai querer tirar férias no meio do ano letivo, certo? Consegue? Até consegue, dependendo da situação, né? Mas se você for, por exemplo, um ADI, né? Que é auxiliar de desenvolvimento infantil, você não for professor, né? Não vai atrapalhar muito ali. Se você for da secretaria, em vez de, né? Aí você até conversa com o diretor da escola, né? Vê se você pode tirar ali, né? Em uma data, setembro da vida, né? Por exemplo, né? Mas, é lógico, sempre vai de acordo com o que a empresa pode propor a você, certo? Quem escolhe a data de fato é a empresa. Mas, converse. Legal. Thaís, essa pergunta, ela diz o seguinte, é da Márcia, lá do Suarão. Existe esse negócio de fazer acordo quando sai do serviço? Isso é muito comum, gente. Isso é uma coisa que acontece muito. A gente sempre ouve falar que um patrão fez acordo tal. E eu já vou juntar com a pergunta do patrão aqui. Fiz um acordo e o meu funcionário não me devolveu o valor da multa que combinamos. O que posso fazer? Responde a primeira. Vamos lá. Esse negócio de acordo existe desde 2017, quando o governo Temer, né, até então o governo Temer, eles aprovaram essa questão de acordos de trabalho, tá? Mas o acordo é diferente daquilo que normalmente fazem por aí, né? O acordo, quando legalizado, quando certinho, bonitinho, que pode ocorrer desde 2017 somente, ou seja, quem fez antes disso já fora da lei. Totalmente fora da... né? O acordo funciona assim, tem vantagens e desvantagens para cada um, certo? A primeira questão é, o aviso prévio, se ele for indenizado, por exemplo, né, ao funcionário, então, eu não quero que você trabalhe agora esses próximos 30 dias, né, que é por lei, né, consta lá, né, eu não quero que você trabalhe o aviso prévio, então normalmente é indenizado os 30 dias de trabalho, é o valor do salário, certo? Então, é por metade. Você vai receber pela metade somente. Ok? Você como trabalhador, né? Então, quando você é demitido, Isso. Quando você pede para sair fazer esse acordo, há um aviso prévio de 30 dias. Isso. Mas, se ele for indenizado, você só vai receber metade dele. Tá. Certo? Essa é a primeira parte do acordo. A segunda é que, assim, quando você for recolher o seu FGTS, que é o Fundo de Garantia do Trabalhador, que é aquele que vem... aqueles 8%, né, do que você recebe, que é guardado lá numa conta lá, certo? Para você retirar quando for sair, você não vai receber 100% dele. Você não consegue retirar 100% dele, tá? Você vai conseguir retirar no máximo 80% dele. Isso é no acordo dentro da lei. Exatamente. Então, e o restante do FGTS que fica retido, ele acumula? Ele fica guardado lá. Tá? Ele fica guardado, aí tem aquelas questões de calamidade pública em que você pode fazer o saque, certo? E só lembrando, quem opta, né? E aí independente da situação, se for acordo, se não for acordo, né? Quem opta por saque aniversário, já sabe que não tem o saque quando você sai, certo?
E aí tem também a questão da multa. A multa de FGTS, normalmente, né, é 40% que você recolhe, né, pro trabalhador. Quando você faz esse acordo, você só paga metade. Tá? Então tem algumas regras em que, dependendo da situação, nem é vantagem para ninguém, certo? Mas, né? Mas se for fazer acordo, faça dentro da lei. Aquele negócio de, bom, e aí a gente vai entrar na segunda questão, né? Que foi mais ou menos isso. Ah, eu sou patrão, né? Eu sou empregador aqui. A fulana, a Joaquina, pediu pra eu demissão, né? E a gente quer fazer um acordo, tá pedindo para fazer um acordo, então eu vou lá, pago a multa de FGTS, que são os 40%, né? Pago tudo certinho, depois ela me devolve essa multa, certo? Esse daí tá por fora, tá? Esse daí já não é legal. Ilegal. É ilegal, porque normalmente fazem isso pra quê? Pra conseguir o seguro-desemprego, conseguir sacar o FGTS. Mas se a pessoa tá pedindo demissão, se ela tá querendo sair, né? Ela não tem direito a isso. Ela está querendo sair, certo? E aí você está corroborando, você como um empregador, você está corroborando com um crime, certo? Você está fingindo algo que não está acontecendo só para a pessoa se beneficiar de um valor que, na verdade, ela não teria direito, certo? A partir do momento que você está se beneficiando de valor que você não tem direito, você está roubando, certo? Ah, mas é do governo, é isso e aquilo, não importa. É roubo do mesmo jeito. É roubo do mesmo jeito. Então, é até interessante essa questão quando você é demitido por uma empresa, certo? Você é demitido. E a empresa quer te recontratar, se for muito próximo, inclusive, é considerado fraude. Pode ser considerado fraude e você pode ter de devolver todo aquele valor. Tem bastante coisas assim. Nesse caso em questão, né, de você ser demitido por uma empresa e voltar, tem uma certa fragilidade ali que as pessoas têm que levar em consideração. Tá? Porque normalmente se você está demitindo alguém, aquela pessoa não estava fazendo bem para a empresa ou enfim para você e você querer recontratá-la não é muito normal. Então eles consideram que é uma fraude. Certo? Quer dizer que a pessoa só saiu para receber aquele dinheiro e está voltando. E está voltando, exatamente. Tá? E provavelmente nesse meio tempo que ela estava recebendo esse dinheiro, ela também estava trabalhando para você de forma irregular, sem registro. Então, assim, você entra em diversos problemas aí trabalhistas, tá? Então, demite. Se for demitir, já demite certinho. Se não for demitir e a pessoa quiser se demitir, deixa ela demitir. Se for entrar em um acordo, porque há muito tempo de empresa, nós gostamos do funcionário, ele quer... Então faça pelo acordo legal. Não faça essa de, eu pago a multa e depois você me devolve. E aí entra a questão, aí a pergunta aí que veio do telespectador. Certo? E se eu paguei a multa e ele não me devolveu? E agora? Bom... Problema seu. Você está ilegal. Não tem muito como você chorar pra alguém, né? Você pagou a multa porque você demitiu a pessoa. Sim. Lá vai estar que você demitiu a pessoa. Sim. Se a pessoa não cumpriu com o seu acordo ilegal, aí, né, vai fazer o quê, né? Não tem muito como correr atrás, tá? Thaís, feriado é pago em dobro? Depende, tá? Situações. Além da CLT, a gente tem também as convenções coletivas do trabalhador. A convenção ela é feita pelos sindicatos dos trabalhadores de cada área, certo? E aí eles vão definir algumas regras que não fujam da CLT. Lógico, a CLT é quem manda, certo? Então, regras assim, o piso salarial da categoria, certo? Aí pode ser mais alto do que da CLT, não pode ser mais baixo. A CLT fala que é no mínimo o salário mínimo, né? Certo? Então, se for mais alto, ok. Se for mais baixo, já não pode. Exceto algumas situações que eu nem vou entrar na questão aqui, mas enfim, em geral, tem esse acordo, certo? E aí vai ter algumas regras. Algumas categorias dizem que você pode trabalhar normal. São poucas. Tá? No feriado e receber normal, você receberá normal. Outras não. E aí também vai depender de escala, ok? Então, por exemplo, eu trabalho 12 por 36.
trabalho 12 horas seguidas, faço plantão. Normalmente quem faz isso é em plantão médico, clínicas geriátricas, aquelas empresas que trabalham 24 horas por dia, não podem parar, certo? Então eles têm um plantão de 12 horas trabalhando e descansam 36 horas, certo? Essas pessoas, elas já têm um dia de trabalho, outro de folga, um dia de trabalho, outro de folga. Então, se o seu dia de trabalho caiu no feriado, você não vai receber dobrado. Depende muito da categoria. Exato, né? Não dá pra eu falar assim, todo mundo vai receber dobrado no feriado. Não é, tá? Mas a maior parte, sim, a maior parte das categorias, sim, recebe dobrado. Mas aí tudo vai depender se você está sindicalizado, né? Se você paga o sindicato, se você, se a sua convenção diz isso, entendeu? Aí vai ter que entrar nas regrinhas ali e ver como é que funciona. Mas em geral, sim. Tá? Thaís, qual é o prazo da estabilidade depois que eu ganhei meu bebê? Então, o funcionário era gestante, a funcionária era gestante, e aí ela ganhou o bebê e o patrão disse que tinha uma estabilidade ainda. Certo. Como que Qual funciona? prazo? Primeiro, você tem que estar dentro da sua licença maternidade, certo? A sua estabilidade normalmente gere dentro da sua licença maternidade, certo? Normalmente a licença maternidade são 120 dias, certo? Os 4 meses lá após, né, ganhar o bebê. Ela pode aumentar dependendo da situação da criança. Tem situações em que a mãe tem que dar mais atenção por mais tempo, então o médico vai falar, olha, essa mãe precisa de mais tempo. Não é a mãe que fala assim, nossa, meu filho precisa de mim, tá? O médico, toda mãe acha. Porque toda mãe vai achar, né? Mas o médico vai falar, olha, ela tá precisando porque é uma situação delicada, tal, vai dar mais tempo. Continua recebendo licença maternidade. Então, enquanto licença maternidade, você tem a estabilidade dentro da empresa. Voltou da licença maternidade e o seu patrão quer demitir, né? Se não estiver na convenção coletiva, e a gente volta naquilo lá, naquele acordo coletivo, de que você tem a gestante, a mãe, depois que retorna da licença maternidade, tem tanto tempo de estabilidade, assim que você retornou, você no máximo tem um aviso prévio de estabilidade, tá? Você pode ser, sim, demitido após o retorno ao serviço, tá? Não tem os 30 dias de estabilidade, a não ser que esteja na convenção coletiva da sua categoria. A estabilidade, só para ficar um pouco mais claro, é quando você não pode ser demitido. Exatamente. Porque você está passando por alguma coisa. A estabilidade dentro da empresa. Bom, vamos finalizar por aqui, senão a gente extrapola aqui o tempo do Lucas. E fica com você, Lucas. Eu falo mais ando.